Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 21 a 22. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, até quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 18, de 21 a 22, Santo Agostinho. Ouso dizer que, mesmo se ele pecar 78 vezes, perdoa-lhe. E se ele pecar 100 vezes ou mais vezes pecar, perdoa-lhe. Porque se Cristo encontrou 1000 pecadores e, mesmo assim, a todos perdoou, não deves limitar a misericórdia. Porque disse o apóstolo: perdoando-vos mutuamente, se algum tem razão de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou a vós. Colossenses 3,13. Entretanto, o Senhor não colocou esse número sem causa. A lei foi dada em 10 preceitos, e se a lei está compreendida no número 10, o pecado está significado pelo número 11, porque é a transgressão da dezena. O número 7 costuma ser tomado por um todo porque o tempo corre inteiro entre os 7 dias e 11 vezes 7 formam 77. Ele quis, portanto, que se perdoassem todos os pecados, porque com o número 77 assinalou de antemão todos os pecados. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos. Tendo começado a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e se saudasse a dívida. Porém o servo, lançando-lhe aos pés, lhe suplicou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. E o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros e, lançando-lhe a mão, o sufocava, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, lhe suplicou: Tem paciência comigo, eu te pagarei. Porém, ele recusou e foi mandá-lo meter na prisão, até pagar a dívida. Os outros servos, seus companheiros, vendo isto, ficaram muito contristados e foram referir ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor chamou-o e disse-lhe: Servo mau, eu perdoei-te a dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu logo compadecer-te também do seu companheiro, como eu me compadeci de ti? E o seu senhor, irado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a dívida. Assim também vos fará meu Pai Celestial, se cada um não perdoar do íntimo do seu coração a seu irmão. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 18, de 23 a 35. São João Crisóstomo. O Senhor acrescenta uma parábola, a fim de que a ninguém resulte excessivo o número 70 vezes 7. Não manda isso tomado por um sentimento cruel, mas por um afeto inefável. Porque com essas ameaças quer lhe incutir medo e fazer com que ele suplique e não seja vendido. Resultado de que se deixa ver pelo que acrescenta. Porém o servo, lançando-lhe aos pés, lhe suplicou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Vede a superabundância do amor divino. Pede o servo que se lhe prolongue o tempo e ele,
lhe concede mais do que lhe pede, perdoando-lhe e concedendo-lhe todas as dívidas. Inclusive, fez mais. Ele queria lhe dar desde o princípio, mas não queria que seu donativo viesse só, mas acompanhado das súplicas do servo, a fim de que este não se retirasse sem mérito pessoal. Mas não lhe perdoou as dívidas antes de lhe pedir contas, para lhe ensinar quantas eram as dívidas que lhe perdoava e lhe fazer, ao menos, mais benigno para com seu conservo. Todas as coisas feitas até agora foram efetivamente oportunas. Ele confessou suas dívidas e o Senhor prometeu perdoá-las. Suplicou, lançando-se aos seus pés, e compreendeu a grandeza de suas dívidas. Mas o que fez depois foi indigno do que tinha feito primeiro. Porque se segue. Mas esse servo, tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. A diferença que existe entre os pecados que se cometem contra o homem e os que se cometem contra Deus é tão grande como a que há entre 10.000 talentos e 100 dinheiros. Isso se torna ainda mais claro pela diferença de pessoas e pelo pequeno número dos que pecam. Nós nos abstemos e evitamos pecar diante do homem que nos vê, e diante de Deus que nos está vendo, não cessamos de pecar, obrando e falando tudo o que nos parece sem o menor medo. Por esse motivo, não só se revelam mais graves os pecados que cometemos contra Deus, mas também por conta dos benefícios que recebemos dele. Porque ele nos deu a existência e tudo o que criou foi para nós. Inspirou em nós uma alma racional, mandou-nos seu Filho, abriu-nos o céu e nos fez seus filhos. Recompensá-lo-íamos nós dignamente, ainda que morrêssemos todos os dias por ele. De maneira alguma. Isso redundaria principalmente em nossa utilidade, e, apesar disso, infringimos suas leis. Quando diz que saiu, entende-se que não foi depois de passado muito tempo, mas imediatamente. Ressoando ainda em seus ouvidos as palavras do benefício recebido, abusou maliciosamente do perdão que lhe deu seu senhor. O que depois se vê pelo que se segue. O companheiro, lançando-lhe aos pés, lhe suplicou: tem paciência comigo, eu te pagarei. Mas o servo ingrato não reverenciou as palavras que o salvaram, porque segue, porém ele recusou. Vede a caridade do Senhor e a crueldade do servo. O primeiro perdoa 10.000 talentos, e o segundo não quis perdoar 100 dinheiros. O servo pede ao seu senhor e obtém o perdão completo de toda a dívida, ao passo que o servo, seu companheiro de escravidão, suplica apenas um adiamento, mas nem mesmo isso lhe é concedido. Os que não deviam foram movidos à compaixão, e por isso se segue. Os outros servos, seus companheiros, vendo isto, ficaram muito contristados. E ao dizer a verdade, não o chamou de servo mau, quando devia 10.000 talentos, tampouco o injuriou, mas compadeceu-se dele. Pelo contrário, quando correspondeu com ingratidão, é que disse-lhe servo mau. Isto é o que significam as palavras: não devias tu logo compadecer-se também do teu companheiro? E posto que ele não se fez melhor pelo benefício, deixa-lhe a pena para que se corrija. Por isso segue. E o seu senhor, irado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a dívida. E não disse simplesmente entregou-o, senão irado, palavra que não empregou quando mandou que fosse vendido. Com efeito, isto não era próprio da ira, mas do autor de correção. Agora, no entanto, essa sentença é de suplício e de punição. Tudo isso nos manifesta que será continuamente, isto é, eternamente castigado e que jamais será pago.
Mesmo sendo irrevogáveis os dons e as vocações de Deus, no entanto, a malícia fortaleceu-se a tal ponto que parece destruir esta mesma lei.